Professor, a gente vê exatamente essa grande diferença, né? As organizações criminosas que dominam áreas do Brasil, facções, elas têm um interesse especialmente econômico. E aí, a minha pergunta é, o que se ganharia na visão dessas pessoas, mas o Brasil tem algo a ganhar ao fazer essa equiparação, organizações criminosas, facções, ou transformá-las em facções terroristas, o que vem a partir de uma equiparação legal, que é o que o Congresso pode vir a debater? O que tem a ganhar, Ana, é nada. O problema é até o que tem a perder. Tá? Quando você define qualquer tipo de legislação, ela tem que atender a dois critérios. Ela tem que descrever uma realidade, um fato, algo que efetivamente exista, e tem que ter alguma utilidade prática. Né? Descrever uma realidade que existe e ter uma utilidade prática. Além de uma possível definição de crimes com um objetivo econômico, ganhar dinheiro, né? Se isso fosse classificável como terrorismo, já teríamos um problema. Mas o que me deixa ainda mais preocupado com essa questão é a utilidade prática. Na verdade, os danos, não os ganhos, os danos que poderia provocar tal tipo de ação. Primeiro, é muito diferente, Ana, Marina, você lidar com uma pessoa que está profundamente apaixonada a ponto de dedicar sua vida a um tipo de violência específico, a violência terrorista. A gente está falando de integrantes da Al-Qaeda, a gente está falando de integrantes de movimentos nacionalistas europeus do final do século passado, como o ETA, por exemplo. Né? A maneira que você lida com esse tipo de gente é muito diferente de como você lida com pessoas que estão numa organização criminosa profundamente violenta, que também amedronta sociedades, talvez mais específicas do que o medo generalizado de uma organização terrorista, mas que tem um propósito econômico. Se você passa a descrever como grupo terrorista qualquer organização criminosa que tem o objetivo de ganhar dinheiro, você estaria dizendo, em termos práticos, que a ação que o Estado deveria tomar, qualquer Estado, contra um grupo como o Comando Vermelho e um grupo como a Al-Qaeda, seria a mesma. Em nenhum lugar do mundo isso foi utilizado, porque os remédios sociais para você tentar evitar ou pelo menos conter os danos, o medo, a própria organização social. E a ação policial mesma, que é necessária para combater um grupo de pessoas ideologicamente apaixonadas e pessoas que visam apenas o lucro, as práticas são inteiramente diferentes. Então, o problema não é apenas a descrição errada de uma realidade, é o fato de que se uma lei fosse aprovada que dissesse que grupos de bandidos que visam o lucro passam a ser terroristas, as ações que passariam a ser tomadas, num primeiro momento pelo Brasil, e talvez as consequências externas disso, poderiam ser de prejudicar o próprio trabalho de tentar evitar que pessoas sejam atraídas e entrem em organizações como essas. Professor, eu tenho uma dúvida também na prática, caso esse projeto avance na Câmara dos Deputados, como quer muito a oposição, quais são os problemas na prática nesse sentido? Por exemplo, os investimentos no Brasil podem cair? Tem o risco de uma intervenção militar por aqui também, já que são terroristas que estão atuando? Como que isso poderia? Quais são os efeitos colaterais disso? Há grandes grupos econômicos internacionais, grandes empresas, que têm como normas internas, inclusive, a proibição de determinadas pessoas específicas serem expostas a riscos. E um dos riscos que estão nessa lógica do compliance dentro dessas empresas é exatamente não estarem em locais em que existam grupos terroristas ativos. Né? Se o Brasil passasse a considerar que grupos criminosos extremamente violentos, tá? Como os narcotraficantes brasileiros, são terroristas, isso podia evitar que essas pessoas viessem, que os investimentos fossem feitos no Brasil. A lógica seria, no exterior, Marina, o fato de por que, como uma empresa, principalmente uma empresa de capital aberto, que tem que convencer os seus investidores, como assim eu vou investir num país em que não apenas há grupos terroristas, mas o próprio Estado reconhece que eles controlam uma parcela, às vezes significativa, do território de grandes cidades, como algumas cidades brasileiras, notadamente o Rio de Janeiro. Ou seja, isso atrapalharia muito a própria possibilidade, não é nem a decisão final, mas as regras internas das empresas proibiriam alguns desses investimentos. Mas os riscos não se resumem apenas a esse tipo de reação do mundo privado. Isso pode gerar também reações de caráter geral nas relações entre os países,
mesmo. Se o Brasil passar a considerar que esses grupos extremamente violentos que nós temos têm características, são grupos terroristas, isso significaria a possibilidade de sanções de caráter financeiro contra pessoas. Se descobrir, e de vez em quando nós, nas investigações que estão acontecendo, mais recentemente contra grandes organizações criminosas de traficantes no Brasil, né? Algum envolvimento de agentes que trabalham em alguma agência do Estado, essas próprias agências podem se tornar também motivos de sanções financeiras internacionais. E no aspecto militar que você levantou, Marina, foi muito bom você ter levantado esse ponto, seria não uma legalidade. Existe um princípio, ele começa na virada do século, tá? Do século XX para o XXI, ano 2000 mais ou menos, no âmbito do Conselho de Segurança, durante muito tempo, desde a criação da ONU, o território dos países era um território soberano, não poderia haver nenhum tipo de influência externa. A ONU só poderia tomar atitudes caso as crises ultrapassassem as fronteiras. Dentro do país é problema do país. Mas nessa virada do século, ano 2000 mais ou menos, o Conselho de Segurança passou a adotar a ideia de responsabilidade de proteger. Se um país, um Estado soberano, é considerado pela comunidade internacional como não estando a proteger a sua própria população, seja por ações próprias, a violência de Estado, seja porque perdeu o controle para grupos extremamente violentos dentro do seu Estado, a comunidade internacional concedeu a si mesma o direito de intervir. Eu não estou dizendo que o Conselho de Segurança da ONU tomaria uma atitude como essa, claro que não, mas poderia servir como uma justificativa, uma aparência de legitimidade de potenciais futuras ações de governos que têm possivelmente outros interesses, mas agirem no Brasil. A aparência de legalidade seria: se o próprio Brasil considera que territórios dele são tomados por terroristas, dominados por terroristas, por que não agir de maneira violenta, como, por exemplo, os Estados Unidos têm feito com embarcações, em grande medida venezuelanas, mas ao norte da Venezuela, nos últimos tempos? Porque no futuro não poderia acontecer alguma coisa que ganhasse essa aparência de legitimidade. Isso me preocupa bastante. Professor, o senhor tem exemplos de outros países que lidam com os dois fenômenos, onde realmente existem organizações criminosas e realmente existem grupos terroristas? A Colômbia talvez seja um bom exemplo, Ana. A Colômbia, inclusive, é um caso que se pode falar de narcoterrorismo, viu? Porque, na verdade, o grupo que passa pelas nossas mentes, quando falamos de narcoterrorismo, em grande medida, são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Esse grupo começou como um grupo de caráter ideológico que buscava uma revolução de acordo com os princípios adotados dele. Os princípios de grupos terroristas são sempre uma tentativa de impor uma visão particular à sociedade como um todo. Então, as Farc começaram assim, elas queriam uma revolução. E encontraram no tráfico de drogas uma forma de financiar as suas intenções políticas, ideológicas. Com o passar dos anos, cada vez mais o tráfico de drogas se tornou cada vez mais relevante para as Farc, a ponto de partes das Farc se tornarem basicamente apenas narcotraficantes, tirando de lado o aspecto ideológico. Mas, simultaneamente a isso, na própria Colômbia, há grupos criminosos, violentos, mas que não têm como objetivo qualquer tipo de tentativa de impor uma visão de mundo à sociedade como um todo, não tem uma ideologia por trás. Portanto, há diferentes formas de combate. Pensa comigo, se uma pessoa é tão apaixonada por uma ideia, seja religiosa, seja nacionalista, seja ideológica, a ponto de oferecer sua própria vida à morte, como os homens-bomba do passado, é assemelhado esse tipo de fator a jovens nas comunidades carentes de várias cidades brasileiras que acabam sendo atraídos por tráfico, seja porque se criou uma sociedade perversa que eles se tornam ídolos, ou porque é uma maneira de sair da miséria. É muito diferente a possibilidade do Estado de atacar o problema se ele confunde essas duas áreas. Ou seja, os remédios sociais, as ações policiais e a preparação da sociedade para combater esses dois tipos de crime são muito diferentes entre si. Portanto, talvez a Colômbia seja um bom aspecto. Dentro do mesmo país, você tem tanto... não tanto hoje em dia, mas quando se estabeleceu a ideia de narcoterrorismo, através das ações das Farc, contra as Farc você age de uma maneira, contra traficantes de droga é muito mais eficiente agir de outra forma. Professora, a gente te agradece muito a participação, é bom mesmo clarear esse cenário, né? É um projeto que está sendo debatido ali no Congresso Nacional, então a gente traz esse cenário importante, o senhor descreveu aí para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês terem me recebido aqui, foi um grande prazer, viu?